existe isso. Isso é crendice. E falando em crendice, as crendices são perigosas. Muito perigosas. Olha aqui, por exemplo. Sabe que esse aqui é o rio Ganges. E muitos hindus mergulham nas águas do rio Ganges porque consideram as águas do Ganges sagradas. Mas é um dos rios mais poluídos do mundo. Eu não sei se você sabia, na Índia, eles têm o costume de cremar os mortos. Eles cremam e jogam as cinzas no Ganges para que o Ganges deposite no seu leito e eles possam estar com seus ancestrais ou reencarnar, uma série de coisas da crença hindu. Só que na época do inverno, nem todos têm lenha. A lenha fica muito cara. E quando algumas pessoas morrem no inverno, eles jogam o corpo mesmo no Ganges. Então imagina cinzas de mortos e corpos em putrefação, aquele rio vai ficando poluído, cada vez mais poluído. E as pessoas mergulham ali. Um hindu estava mergulhando nas águas do rio Ganges. Um amigo pegou algumas gotas do rio e falou com ele: olha, esse rio está contaminado. Ele falou: não está, porque ele é sagrado. O amigo colocou as gotas no microscópio e mostrou. Quando o religioso viu as águas do rio completamente poluídas, ele ficou desgostoso com a realidade, pegou uma pedra e quebrou o microscópio. E continuou mergulhando. Uma coisa é querer descobrir a verdade. Outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar. Então, será que a minha crença admite uma dúvida que me leva a crer em Deus? E antes que você fale assim, mas vem cá, a Bíblia não admite descrer em Deus, não, então leia melhor a Bíblia. Olha quantas passagens... volta, por favor. Olha quantas passagens a Bíblia fala para a gente treinar a capacidade de questionamento. Olha Malaquias capítulo 3, verso 10. Ponham-me à prova, diz o Senhor. Fazei prova de mim, diz outra tradução. Venham, isso diz Isaías capítulo 1, verso 18. Venham, vamos refletir juntos. Ou como diz a tradução mais antiga, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. O que é arrazoar? Usar a razão. Vamos conversar. Argumenta, deixa eu contra-argumentar. Olha que Deus não desce goela abaixo, faz e acabou. Há muitos momentos em que Deus dá ordens, é verdade. Mas Deus dá essa ordem depois que Ele mostra a autoridade que Ele tem. E no primeiro momento Ele fala, vamos argumentar. Outra questão, nas páginas do Novo Testamento, nós temos uma gama de textos aconselhando-me a testar ou examinar criticamente todas as coisas, antes de crer apressadamente nelas. Ali você tem várias passagens. E se eu compreendo bem a advertência bíblica, devo estar alerta a não concordar com uma coisa apenas porque faz parte da tradição dos mais antigos. Jesus falou, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Pela vossa tradição, transgredis o mandamento de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 e 3, alerta quanto a não acreditar em falsos líderes que explorariam as pessoas com historietas emotivas que eles mesmos inventariam. Quer um incentivo à reflexão e racionalidade autônoma mais claro do que esse da Bíblia? A Bíblia ensina você a questionar. Essa palavra do Salmo 38, 4, provem e vejam como o Senhor é bom. Essa palavra provem vem do hebraico ta'am. Ta'am significa experimente, deguste, pega alguma coisa sensorialmente, como o sabor de uma coisa, examine. Engraçado, muito antes do método científico, a Bíblia já ensinava a experimentar o Senhor, para ver que Ele é bom. Eu lembro do livro de Quincas Borba, de Machado de Assis, onde ele dizia de Rubião, um personagem que Machado de Assis descrevia como mais crédulo do que crente. Essa é a questão. Existe a diferença entre ser crente e ser crédulo. Essa é a diferença entre fé e fideísmo. Há pessoas que são crentes. Crer é crer em alguma coisa baseada em evidências, como quando você vai ao banco pedir dinheiro ao gerente. Crédulo é aquele que crê em qualquer coisa. É aquele que aceita qualquer vento sem nenhum questionamento. Mas, de novo, o ateu insiste. A crendice é coisa de crentes, de religiosos. Por um lado, até parece mesmo, porque, infelizmente, o que alguns estão fazendo hoje é de matar, né? Eu respeito todas as igrejas como eu gostaria que a minha fosse respeitada. Mas respeitar não é sinônimo de deixar de falar algumas verdades. Infelizmente, hoje, a religião tem se tornado um negócio para muita gente. E eu vejo cada dia alguns que vão na televisão aí, ele é o dono da igreja. Pode olhar que até todo mundo que fala ali, ele recebe o mesmo trejeito do líder. E as igrejas viram franchising. Você chega lá, tá a foto do líder de todo tamanho, e ninguém questiona ele e tudo mais, aquela coisa toda. Eu acho isso muito perigoso. Muito perigoso. Não, mas o meu pastor falou... Um dia eu falei com a irmã, senhora, pare de falar o que o seu pastor falou, vá à Bíblia.
Você está muito repetindo, mas o seu pastor falou, olha a Bíblia. Eu até digo para você o contrário, não acredito no que eu estou falando, não, examine. Pega a minha teoria, a minha tese aqui e examine. E mesmo aqueles que estão na igreja adventista, não pense que você está livre disso não, porque muitos são membros da igreja, outros querem ser clientes dela. Ele dá os dízimos e ofertas não como uma devolução de um pacto a Deus, mas como uma cota de um clube. Ele paga o clube. O dia que vier um pregador aqui que ele não gosta, ou tiver um sistema, ele para de frequentar. Ele não é servo, ele não é membro, ele é cliente. Cliente paga. Se ele está insatisfeito com o banco, ele muda de banco. E tem muita gente que pensa que é assim. Grandes igrejas, pequenos negócios. Mas nada é tão contagioso como o exemplo, né? Nada é tão contagioso como o exemplo. E antes que você pense que crendice é coisa só de religiosos, deixa eu contar essa história aqui de René Prosper Blondeau. Esse camarada foi quem estuda física, já deve ter ouvido falar dele. Ele foi o descobridor do raio N. Já ouviu falar do raio N? Pois foram escritos artigos científicos e teses no final do século XVIII, início do século XX, sobre o raio N. Quando o pessoal estava descobrindo o raio X, descobriram também o raio N. E vários físicos viram o espectro do raio N. Até que Robert Wood desconfiou que o raio N era apenas um equívoco da cabeça dos cientistas. Que não existia raio N nenhum. Sabe o que Jung fala do inconsciente coletivo? Aquele negócio que um começa a ver, todo mundo começa a ver também? É igual a ET de Varginha, né? Um viu, daqui a pouquinho tem um monte de gente falando que viu, é histeria coletiva. O Wood falou, olha, mesmo os cientistas podem também ter uma ilusão de ótica coletiva. E ele fez um teste para provar que ele estava certo. Ele levou alguns físicos renomados até uma sala. Só que sem que eles soubessem, perante algumas testemunhas, ele tirou a diapositiva, né? Tirou ali a lente e mandou todo mundo olhar pelo espectro para ver se eles viam o espectro. Todos eles viram. Não tinha como ver, porque sem a lente, ainda que o raio N existisse, você só poderia vê-lo com a lente. Ele tirou a lente e eles continuaram vendo. Isso foi um golpe, porque mostraram que até mesmo físicos acadêmicos podem também cair na ilusão de algo que não existe. Então esse negócio de pensar que quem está na igreja é crente, está com a mente projetada para ver ilusões, e quem tem a mente científica não vê ilusões, mentira. Os dois estão também sujeitos à crendice. Eu prefiro a máxima de Immanuel Kant. Sapere aud. Ouse saber, em latim. Ouse. Tenha a coragem de saber.